Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez nesta manhã de sol aqui em Florianópolis, e que ele desponta nos dando assim essa esperança de que com os seus raios flamejantes nós possamos sentir no nosso interior, fazer com que algo cada um de nós possa mudar. Mas lembrando sempre que essas mudanças, elas dependem unicamente daquilo que você está pensando, exercitando em consonância com um grande projeto de Jesus, né? É um projeto cósmico, este nosso com Jesus. É cósmico, não é terra. Porque terra, nós estamos apenas de passagem. E que possamos fazer de nossa passagem algo significativo para mudar nós e a tentativa, através de nossos exemplos, mudar os outros. E talvez esta seja a segunda etapa do nosso propósito aqui na Terra. Certo? Então vejamos. Hoje nós estamos trazendo alguma fala que nos arremete a tudo aquilo que Jesus trouxe no seu decorrer. Porque Jesus tinha uma virtude, ou melhor dizendo, virtudes, qualidades ao longo de sua jornada de vida. Tá? Não pensemos que tudo aquilo que Jesus fez, que tudo aquilo que ele significou para esta humanidade foi algo assim repentino. E tudo isso ele coletou aqui no pequeno trajeto que ele teve aqui de 33 anos. Claro que não. Jesus é um espírito de uma dimensão astral. Ele é o governador do nosso planeta Terra. Assim os orientais, não digo nem tanto os orientais, mas os espiritualistas, que trazem na sua grande colocação, e os espíritas, esse conceito de Jesus na sua amplidão. Tá? E aí ele traz-nos o seguinte: como é que ele conseguia fazer tudo aquilo com as pessoas naquela época? Através dos seus possíveis milagres, através da sua fala, através do seu convencimento, através da sua ação, do seu olhar, do seu magnetismo, o qual ele tinha. E aí, em cada passagem dele, ele desperta gatilhos. Gatilhos que hoje a ciência, ou a psicologia, ou a psicanálise coloca como gatilhos mentais. Como se fosse algo descoberto recentemente. Não, Jesus já trazia esse despertar dos gatilhos desde aquela época. Tá? E esses gatilhos, eles se encontram no nosso cérebro, transmitindo as nossas, ou melhor dizendo, diante de nossas emoções. São as nossas emoções despertadas que provocam esses gatilhos a serem acionados. E Jesus tinha essa capacidade incrível de acionar gatilhos e emoções nas pessoas, como até hoje dentro do Evangelho e dentro do cristianismo. Qual o gatilho de sua vida que foi despertado? Quando você teve o seu primeiro contato com esse Cristo interno, não é o externo não, que está lá fixado numa cruz não, mas aquele Cristo que se encontra dentro de você. Ou melhor dizendo, dentro de nós, fazendo com que haja essas mudanças. Mudanças essas que não ocorrem do dia para a noite. Assim como Jesus fez a seu passar evolutivo, todas as nossas mudanças, elas ocorrem em períodos, em ciclos ou cíclicas, que possamos dizer assim. Ninguém muda da noite para o dia. A pessoa que diz que mudou da noite por dia é porque ela já vinha dentro de um processo de mudanças
grande lá atrás. Como bem aquela fonte que está ali, ó, jorrando água. Ela está jorrando água porque alguém que teve a ideia, alguém que planificou, alguém que idealizou, alguém que ressignificou e realizou aquilo ali, fazendo com que aquele jarro que está ali esteja transbordando algo que dentro dele já está por demais. Aí você começa a transbordar. É o transbordar das qualidades, das virtudes, da certeza que você faz quando você está o quê? Pronto. Porque ninguém que esteja pronto transborda daquela forma ali, ó. Ninguém. Para você atingir o transbordo, é preciso que você esteja arraigado, planificado, planejado, para, no momento exato, você exercer aquela ação. E essa ação Jesus fazia muito bem. Ação essa que transformava as pessoas que entravam em sintonia para com ele. E quando entrava em sintonia com ele, havia uma grande energia. Energia essa que saía dele para o outro e do outro para ele. Havia uma reciprocidade, algo que trazia para ambos o despertar das virtudes. Todas as passagens dele foi emblemática disso. Gatilhos que ele conseguia despertar nas pessoas. Mexendo com o quê? Com as emoções. Olha como as emoções são importantes. Ele era o mestre das emoções. Não existem tantos livros aí escritos sobre Jesus. Jesus o psicólogo, Jesus o terapeuta, Jesus o mestre dos mestres. E agora nós podemos ter também Jesus, aquele que buscava, extraía de cada vaso daquele sua essência. Qual é a essência que você poderá transbordar dentro de você? O amor, a compaixão, a caridade, a benevolência, o perdão. Hoje no nosso mundo nós estamos precisando de muito perdão, muita emoção, mas emoção realmente do íntimo, da qualidade de sua virtude, de nossa virtude. E a gente vê as pessoas se perdendo nas emoções funestas, emoções de ódio, de rancor, de raiva, tenebrosas, por questões que não vale a pena. Alguém poderá dizer, mas vale a pena porque eu estou tomando partido. Mas Jesus não tomou partido. Jesus foi. Ele mexeu na emoção de pessoas humildes, mexeu na emoção de sacerdotes, mexeu na emoção de todos aqueles que chegaram a ele. Até do comandante romano, que emblematicamente foi a Jesus solicitá-lo que curasse o seu servo. É uma passagem belíssima, quando Jesus não contrapõe nenhum obstáculo. É a prova inequívoca do que ele veio para fazer. Amor incondicional. Não tem condição. Mas nós amamos incondicionalmente diante dos gatilhos que a gente tenta acessar no outro, ou se consegue ou não, a gente desiste logo. Não quero saber mais de você. Paciência. Olha como o amor anda lado a lado com o ódio. As pessoas dizem assim, dizem isso. O amor está junto do ódio, porque quem ama de repente passa a odiar. Quem odeia de repente passa a amar. Como nós somos polarizados entre nós mesmos. É como se fosse metade é uma coisa, metade é outra. E de repente a gente passa do azul para o amarelo. Mas é essa função, é esse propósito que nós temos aqui, deste plano Terra. Se for isso, pelo amor de Deus, é melhor voltar, recondicionar
para reencarnar novamente com outros propósitos. Propósitos mais salutares para a evolução espiritual e não material. Nós nos fundamentamos muito no materialismo. Esquecemos do outro lado, que tem uma importância muito maior, porque perenemente nós estamos aqui apenas de passagem. Passageiros de uma longa ou de uma pequena ou de uma incursão de uma viagem. E nós achamos que estamos aqui fixos e não voltaremos mais. Puro engano. Quando ele próprio diz assim a seus apóstolos, talvez na última passagem do Evangelho, ele diz: olha, irei preparar um lugar para todos vocês. E que lugar é esse? Vida futura. E nós achamos que a vida futura é aqui. Neste gatilho, diante desse gatilho de nossas emoções, o que é que está despertando em você? O que é que está despertando em mim? Que vida nós estamos almejando só aqui no plano Terra? Será que aquela fonte que está ali, ela foi projetada unicamente para fazer aquilo ali? Quando a gente olha para ela, ó, tem um significativo muito grande. Olha cada coisa na natureza em volta de nós, olha cada cocriação do homem. E a gente se espelha em cada situação dessa, imagina e sabe que não saiu do nada. Saiu de uma grande coisa chamada emoções, virtudes, qualidades. Mas nós continuamos com algo muito sutil e que vem corroendo o ser humano em todos os aspectos nossos, que se chama o quê? Egoísmo. Nós somos seres altamente egoístas, porque a minha necessidade talvez não seja a sua necessidade. Quando Jesus coloca universalmente que todos nós temos necessidades iguais, e a maior necessidade do ser humano é o quê? Evoluir. Evoluir para se melhorar. Quem não quer evoluir nesse plano Terra? Todos nós que tomamos este corpo aqui chama-se Marcos. Mas este corpo aqui, dentro dele, ou na sua periferia, em volta dele, existe um espírito de criação. Este corpo teve uma cocriação dos nossos pais, que se relacionaram em algum momento e dessa grande emoção surgiu este corpo, os nossos corpos. E daí nós queremos planificar tudo isso como se fosse sedimentar algo eterno, quando nós sabemos que essa eternidade, Jesus já se coloca, é espiritual. E nessas emoções de gatilhos que ele abre em nossas emoções, é aqui no plano Terra. Gatilhos como, por exemplo, da reciprocidade. Olha, reciprocidade. Reciprocidade. Ser reciprocidade é com despertar. Ser uma pessoa de reciprocidade é ter a capacidade de despertar gatilhos. E o gatilho que a gente desperta na reciprocidade chama-se, sabe o quê? Gratidão. Eita! Como somos carentes desse gatilho chamado gratidão. Por quê? Porque nós achamos que dentro de nós, como egoístas que somos, não precisamos agradecer a ninguém. Vê uma passagem emblemática de Jesus quando ele encontra-se com aqueles 10 leprosos, 10 homens que se encontravam banidos da sociedade. E o que é que ele faz? Ele primeiro faz um movimento de escutatória, porque ele escuta o grito, a súplica daqueles homens e o lamento. Ele, por sua vez, se emociona. E no campo energético daquelas 10 pessoas, ele vê virtudes. Qual a virtude daquelas 10 pessoas? A fé. Acreditar. Por quê?
porque eles estavam diante daquele homem que era considerado mestre, filho de Deus aqui na terra, como nós somos. Não é mérito somente de Jesus ser filho de Deus. Você é um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas naquele momento, para aquela época, para aquele instante, o Filho de Deus, representando o Filho de Deus como praticamente como se fosse um Deus, estava ali diante deles. E como não beber dessa fonte daquele homem que estava ali personificado diante daqueles homens 10 necessitados por uma doença que dilacerava o seu físico, mas antes já tinha dilacerado o que? Seu espírito. Porque a doença, quando vai chegar no físico, é porque ela já está instaurada no espírito há muito tempo. E nós costumamos dizer que aquilo aconteceu agora. Quando a gente sabe que não aconteceu agora, ela já vinha dando sinais. E esses sinais muitas vezes estão em vidas pretéritas que se locupletam na vida presente com as nossas ações e nossas atitudes tomadas. Nós não escutamos e nós não fazemos aquele movimento daquele jarro ali, ó, aquela jarra, de transbordar. Quando nós estamos transbordando o quê? Aquilo que temos de excesso. Tem demais. Aí você dá. Aí você exerce a situação da caridade. Dá sem olhar, sem cheirar, ou sem sentir, sem ouvir, sem perceber. Dá por dar. Que não é o significado do dar. É muito mais profundo. Então, naquela passagem dos 10, somente um, depois de receber a graça e a benécia, é que volta para agradecer. Olha a gratidão como é tão importante. Agradecer, ser grato, sem sentir intimamente aquela, vamos dizer assim, aquele aprisionamento. Em dizermos assim, eu sou grato eternamente e eu vou fazer tudo por essa pessoa, ou fazer tudo, enfim, por esta gratidão. Ser grato, Jesus desperta na gente fé. E ele dá o código. Qual é o código? Vai, tua fé te curou. Eu não te curei. Não seja grato a mim. E por que hoje nós temos que ser grato a alguém, a alguma situação na vida? Vendo minha vida por gratidão a fulano. Não. Sua vida é sua vida. Nós nascemos individualmente, não nascemos na coletividade. Queremos o coletivo, queremos o grande grupo, mas este grupo não tem acesso à individualidade que é intrínseca de mudanças de cada um da gente. Veja, os nossos dedos são iguais, não são, mas cada um tem a sua funcionalidade. Quando juntos somos mais coesos e fortalecidos. Já pensamos nisso? São gatilhos da reciprocidade que Jesus faz com que desperte em cada um da gente. O outro gatilho que ele desperta nas pessoas é o compromisso. Ora, compromisso vem junto de coerência. Ser coerente e compromisso. Eu tenho um compromisso com algo porque é coerente para o meu processo de evolução. Aquilo que não é coerente com o meu processo de evolução, a gente não se torna o quê? Responsável. Não passa a ser compromisso. Eu tenho um compromisso de determinado objetivo em minha vida. Me comprometi com isso. Mas aquilo que você está se comprometendo com isso, de fato, é coerente?
Onde está a coerência? Aí eu volto àquela jarra ali novamente. Ó. O que é que ela está transbordando? Porque ela é coerente. Dentro dela ela não tem mais a capacidade de guardar, de armazenar a quantidade d'água que está entrando nela. Então ela tem que ser coerente. Ela tem que dizer: deixa eu expandir, deixa eu transbordar. E quando nós transbordamos, nós estamos sendo coerentes com aquilo que nós estamos fazendo. A coerência vem do transbordo, mas o que é que você está transbordando de coerência? Ou será que eu estou transbordando de fel, de ódio, de rancor, de raiva, de opulência? Enfim, qual tipo de compromisso que eu estou assumindo, que eu estou delegando não ao outro, mas a mim primeiramente? Quando eu digo a mim que eu quero evoluir, eu estou dizendo, determinando para mim, sendo coerente com o meu processo de evolução, mas a coerência é observar o quê? O que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho para atingir tal objetivo? Porque não adianta eu querer sem poder. Não adianta eu dizer, eu sou coerente, mas com que coerência eu posso ser, eu posso ter, se eu não posso, se eu não tenho nada dentro de mim? Se eu sou uma pessoa descompromissada com a vida que eu tenho e com a vida que circunda em mim. Jesus despertava esse gatilho nas pessoas. Cada cura que ele fez. Aí a gente traz um fato, uma de suas histórias. Aquele homem que estava na beira da piscina, 38 anos, deitado numa esteira, e só fazia lamentar. Quantos de nós estamos na beira da estrada ou deitado em uma esteira lamentando a nossa vida? De passos parcos, devagarzinho. Porque diz assim: ah, eu não posso mais correr. Mas será que algum dia você correu? Ou será que nós estamos naquela música daquele grande cantor, que é um poema, que ele diz assim: ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso. Olha a coerência, olha o compromisso. Ele já sabia e sabe. E anda devagar hoje, porque em tempos atrás ele já correu muito. Ele já doou demais, ele já fez aquele transbordo. Ele fez a água entrar nele e fazer transbordar de coisas boas. É por isso que hoje ele reconhece e entende, diante do gatilho despertado nele, que ele só pode agora o quê? Andar devagar. Porque em vidas passadas, ou em épocas passadas, ele já teve pressa. E hoje ele sabe que só passo a passo, em decorrência do seu físico já tombado, do seu fluido vital já declinando-se, ele só pode simplesmente andar. Mas ele está andando, ele não está parado. Ele não se fixou em um lugar e disse: agora não posso fazer mais nada numa cadeira de balanço. Mas ele sai da cadeira de balanço, da acomodação dele, e vai andar. Ouvir os pássaros, contabilizar as flores na natureza, possivelmente ao redor dele, aguar as plantas, ler um livro, entrar em meditação, em coerência com aquilo que ele fez ao longo do seu jornal. Jesus é delícia, né? Ele sabe. Tudo isso são despertar em nossas vidas. E é preciso que nós despertemos. Não importa a idade que você vai despertar, não importa que você tenha tantos cabelos brancos, ou não tenha, esses cabelos sejam negros, igual a asa de uma graúna, mas que você seja coerente com aquilo que você está fazendo e tenha
compromisso que se chama-se responsabilidade. Qual a sua responsabilidade com você e com os outros que estão ao seu redor? Já pensou nisso? Vamos ver outro gatilho que Jesus desperta na gente, diante desses dois gatilhos. Vamos para mais um gatilho. Esse outro gatilho que Jesus desperta na gente, qual seria? Aprovação social. Ora, nós precisamos de aprovação social. Muitos vão dizer que não, mas sim. Cada ato, cada pensamento, cada ação que você faz, você está envolvendo o social. Que social? Primeiro social que você está envolvendo, a família. Porque sem ela, você não tem a estrutura basilar para você crescer, para evoluir. Jesus foi o que foi, por ter família. E olha que família! Espíritos de alta evolução e hierarquia que vieram para receber esse Cristo. Maria, mãe de Jesus, José, pai de Jesus. Esse casal trouxe no seu seio a capacidade, a coerência, a responsabilidade de trazer para o seu seio aquele que eles sabiam que em um momento de sua vida gatilhos iriam despertar em criaturas. Porque naquele primeiro período os gatilhos eram dos pais. A orientação, a conversa fraterna, aquela conversa da escutatória. Meu filho, minha mãe. Olha que situação belíssima. No casamento de Naim, quando falta o vinho, o que é que Maria faz? Chama Jesus no cantinho e diz: meu filho, o vinho acabou. O casamento daquela época era 3 dias de festa. Bebida rolava. E Jesus olha para sua mãe e diz o quê? Poderia dizer o quê? Ele poderia dizer: mãe, eu não tenho nada a ver com isso. O casamento não é meu, não é seu, não é de ninguém da minha família. Cada um que vá administrar a sua vida. Mas em coerência, em sintonia, em compromisso com sua mãe e em obediência maior ainda, ele olha para a mãe e diz: mulher, ainda não é o momento, ainda não é o tempo. E Maria olha para ele e diz: mas meu filho, é um pedido de sua mãe. Não era mais um pedido daqueles que estavam fazendo o casamento, era de sua mãe, que o trouxe ao mundo. E Jesus olha para ela e diz: encham os tachos, as jarras, como queiramos dizer. Nós tivemos lá em Israel, neste local, e a passagem não conta, mas eram de pedras, aqueles enormes. E em Israel, neste mesmo local do casamento, só existe uma, porque as outras foram levadas para outro país. Está no museu de outros países. Lá em Israel existe ainda essa jarra enorme, confeccionada de pedra, lapidada na própria pedra. Um buraco enorme no meio da pedra. Foi naquele local que Jesus diz: encha, coloque água aqui dentro. E aí ele faz a transformação que todos nós já sabemos, transformar a água em vinho. Ele podia sim. E ele mais adiante nos diz: tu poderás fazer até mais do que eu. E esse tu poderás fazer até mais do que eu, isso é o que? Emblematicamente, aprovação social. A aprovação social é tão grande
que as pessoas, quando tomam aquele vinho, dizem: poxa, deixaram o melhor para o fim. Feliz daquele que ficou ao fim, porque o vinho era de qualidade. Qualidade e abundância. Abundância. Qual o vinho que você está tomando na sua vida? Não é o vinho materialmente falando. Qual é a transformação que nós estamos fazendo em nossas vidas hoje? Não importa o que você passou. Ah, mas alguém poderá dizer aí: ah, mas eu estou sofrendo. Esqueça isso, o sofrimento é opcional. O sofrimento não faz parte da nossa vida. Entenda isso. A dor, sim. A dor, segundo Paulo, arrasta uma multidão de pecados. A dor? Não. É o amor. O amor arrasta uma multidão de pecados, mas a dor arrasta uma multidão de sentimentos. Sentimentos ossos que você vai, aniquilando cada um deles. Sem deixar chegar no sofrimento, porque o sofrimento arrasta você para a depressão. O sofrimento deixa você depressivo. E quando deixa você depressivo, você não consegue vislumbrar os gatilhos que Jesus colocou na nossa vida para a gente despertar nossas emoções. E as emoções que a gente tem que despertar não é a lágrima, não é a saudade, não é a melancolia, não é o ato suicida, não. As emoções são virtudes e qualidades que levanta a pessoa. É o fluido vital renovado em nossas vidas. E nós precisamos desse fluido vital renovado para que a gente possa ser participante dessa grande criação e cocriação que Deus colocou em nossas mãos. Está em tua mão, está na minha mão, na nossa mão. O que é que você está fazendo com esse fluido que Ele nos deu? A vida. O que você está fazendo da sua vida? Que tipo de jardineiro é você? É aquele jardineiro que polda por poldar? Ou é aquele jardineiro que olha para cada planta e tira o excesso que elas estão pedindo permissão a ela? Ao toque sutil de sua mão e de sua tesoura. Com esperança de que elas irão brotar novas perspectivas, reflorescerem com o adubo e o amor e o carinho que você está exercitando sobre ela através de sua energia. Qual a sua energia? Qual a energia que nós estamos colocando diante dos outros? Para isso, nós temos que ter carisma. E o que é carisma? É a palavra de essência que significa ser irresistível. Seja irresistível. Seja marcante. Não marcante nas coisas erradas, não, viu? Porque tem muitas pessoas fazendo coisas marcantes nas coisas erradas e se lembram dela na hora da dor, do sofrimento. Está aí a nossa história. Grandes que passaram em nossas histórias causaram caos e miséria na humanidade. Foram marcantes até hoje, pelo caos que deixou lá atrás. Mas a civilização que vem à frente, ela se torna marcante porque recupera, recompõe, reestrutura, revitaliza, ergue tudo aquilo que foi deixado lá atrás por aqueles que se acharam imponderados, que se acharam irresponsáveis. Então sejamos irresponsáveis em nossas vidas. Sejamos responsáveis para sermos carismáticos. Que as pessoas possam lembrar de você, de mim, de qualquer um de nós, nas boas lembranças, nas boas ações. Quando você lembra de sua mãe, que já partiu, qual o sentimento que você nutre diante disso? São os sentimentos ruins? Não, são sentimentos de pessoas que passaram em nossas vidas, pessoas boas, que trouxeram a essência do amor. Onde nós, muitas vezes, poderíamos dizer, daria tudo para tê-la novamente. Mas cada um chegou no seu limiar, cada um chegou no seu propósito de vida. E esse propósito tem que estar dentro do entendimento, da visualização e do vislumbre de
cada um da gente. Então sejamos carismáticos dentro desse gatilho que Jesus abre para a gente. Jesus foi carismático, sim, que até hoje nós falamos dele e temos ele como seguidor. Aquele que não traz dele dentro do cristianismo como seguidor, está perdendo os gatilhos das boas emoções, da conquista e da exuberância disso tudo. Ser não é simplesmente ser por ser. Ser é algo muito mais profundo que abre todos os leques para a nossa evolução. Ser é se projetar no outro. É ver no outro, no cantinho, a lágrima contida e enxugar. E quando a gente parte para isso, as nossas emoções foram despertadas através das nossas virtudes. Carismático é que todos lembrem que você existiu, mas porém saudosamente das boas perspectivas e das boas coisas que você foi e que você nutriu. Paciência, resignação, companheirismo, enfim, tudo aquilo que você disse, eu daria tudo para ter fulano aqui novamente aqui. Mas sinta simplesmente a saudade, porque cada um cumpriu a sua jornada. E você? O que falta de você cumprir sua jornada? Transbordar? É preciso muito da gente fazer aquela ação ali, ó. Transbordar do melhor. Fazer o melhor para cada um da gente. E por último, autoridade. Autoridade. Com a autoridade a gente constrói. Autoridade é uma grande construção. Autoridade não é ser imperialismo. Autoridade não é ser carrasco. Autoridade não é ser déspota. A autoridade não é ser nazista. A autoridade é trazer na sua essência o amor em sua plenitude. Olha Jesus que foi autoridade. Ele não foi autoritário. Ele exerceu a autoridade no momento certo que despertou naquelas pessoas por onde ele passou o gatilho das emoções de cada um. Qual autoridade você está sendo no seio familiar seu? Qual autoridade você está sendo na mudança dos padrões de sua vida? Ou eu estou sendo despertando a autoridade em mim por conta de fulano que está ali, fazendo tudo errado e eu estou achando que ele está certo? Selecione o de bom. Selecione aquilo que é de bom, que existe em você. Desperte nos outros aquilo que há de bom. Colete na natureza o que há de bom. Olha quantas flores existem. Eu estou aqui embaixo de um grande sombreiro aqui. Não tem uma rosa, não tem uma flor, mas ele tem folhas verdes e galhos que está compondo este ambiente aqui, sendo autoridade para que eu esteja aqui embaixo. Ele aqui está dizendo a mim, esse local foi legal, para que você pudesse fazer isso que você está fazendo. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo de despertar a nossa vida. E eu volto àquele jarro que está ali atrás de mim, ó. Ele está transbordando porque ele tem autoridade. Tem uma passagem emblemática de Jesus da Samaritana, lá do poço de Jacó. Quando Jesus chega lá no poço de Jacó e encontra aquela samaritana, e ele pede água. Ele poderia, que ele tinha mãos, ele era forte, ele era sábio, ele tinha capacidade. Mas ele transfere a capacidade para o gatilho do despertar para aquela senhora.
E ele diz para ela: tenho sede. É como quem diz assim: tu pode me dar um copo com água? E a mulher olha para ele, olha ele tão bonito, tão belo, diz: mas rapaz, esse cara é tão forte, tão bonito, um homem desse, com a luz exuberante. Vê como ela começou a despertar os gatilhos nela, das emoções. Com a luz tão grande, me pedindo água, eu, uma simples samaritana, que sou relegada pelos da época. E ela começa, dentro desse despertar das emoções, verificando que aquele homem não era simplesmente homem, era o homem. E ele olha para ela e diz: se eu te der desta água, não da água do poço, mas da água do despertar dos gatilhos emocionais de cada um dela naquele momento, nunca mais terás sede. E é nesse enfoque que ele desperta nela a emoção. E ela começa a vislumbrar aquele homem e diz: tu és o Messias. Olha o carisma. Olha a responsabilidade. Olha a coerência. E por último, olha a autoridade. Ela não se torna humilde, não. Coitadinha, não. Ela enaltece-se diante da autoridade de Jesus e torna a despertar nela o aspecto da autoridade também. Porque ela sai dali feliz. Porque ela reconhece naquele homem o Filho de Deus. Sai dali com seu cantil, com a água do pote, da fonte de Jacó, e leva a mensagem para aqueles que estavam precisando de paciência, resignação, conforto e fé. Qual o gatilho que você está despertando nessa manhã? Qual o gatilho que você está despertando no seu caminhar? Quais são os seus passos? Que você está dando a despertar cada gatilho? Então, meus irmãos, que esses gatilhos nós não vamos despertar de uma hora para outra, não. Temos que fazer aquilo que Jesus coloca para a gente. Observar a lei. E quando a gente observa a lei, começa a observar, senti-la dentro da gente, a gente começa a mover montanhas, mover emoções, mover a água suja de dentro da gente, começa a jogar para fora, fazendo com que um dia a gente se torne aquilo ali, ó, transbordando água límpida. E aquela água, quantas pessoas vão passar por ali e serão saciadas sua sede e sua fome de necessidade. Muita paz. Que Jesus desperte em cada um da gente. Que assim seja.